Medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Dr. Benjamin Pinto de Oliveira Júnior, ele que é pediatra e cirurgião infantil e está acostumado a atender muitos acidentes com crianças. Então nós vamos bater um papo aqui sobre prevenção de acidentes na infância e também alguns cuidados de primeiros socorros. Tudo bem, Dr. Benjamin? Tudo bem, Lafete, é um prazer estar aqui. Benjamin, me diga uma coisa, quais assim os acidentes mais importantes que você pode transmitir para o telespectador que nós devemos tomar mais cuidado, que pessoas que têm criança pequena em casa, como que você poderia abordar esse assunto? Primeiramente a gente tem que tomar cuidado que o inimigo dorme ao lado, o inimigo está dentro de casa mesmo, né? Então a gente tem alguns acidentes que acontecem dentro do lar. E dentro do lar tem algumas regiões dentro do lar que tem algumas peculiaridades. Que a criança pequena ela tem que ficar sob constante monitoração para evitar alguns acidentes. Exemplo, medicamentos que adulto toma, por exemplo, medicamento para hipertensão, medicamento para antidepressivo, medicamento broncodilatador, medicamento para problemas cardíacos, esses medicamentos e outros mais, eles devem estar sempre longe do alcance das crianças, preferente numa gaveta no alto, longe do alcance e trancada. A criança pode acabar ingerindo, achando abre que é uma bala, né? Achar que é uma bala, um medicamentozinho, que é um melhoral infantil e tomar aí um medicamento antidepressivo e outros mais. Um medicamento longe de criança. Longe de criança, porque pode evoluir, como a gente sabe, para choque, depressão respiratória, coma e até morte. Lógico, porque uma dose altíssima. Uma dose muito alta. É o que nós estamos vendo aí nas imagens. Olha, veja essa criança aí acessando o medicamento. Olha o perigo que é você deixar na gaveta do banheiro. Por isso que a gente tem que evitar, eu acho que em medicina a gente tem que se prevenir a doença, isso que é o principal, a gente se antecipar. E os acidentes, né? Os acidentes. E que outros acidentes podemos citar? Passeando um pouco pela casa, a gente pode comentar um pouco sobre produtos também de limpeza, que deve ficar longe das crianças. Isso vale para os medicamentos também, não é mesma coisa, São né? drogas em geral. Drogas em geral longe. Água sanitária, sabão em pó, que a criança ingere, está numa garrafa diferente, então, ela pensa que é um refrigerante. refrigerante. Quer dizer, embaixo da pia também não é um local seguro. Na pia da cozinha. Numa despensa e manter trancado. Manter trancado. Lógico, porque a criança gosta de subir nas coisas para ir pegar, né? A gente também objeto pontiagudo dentro da cozinha, facas, etc. Dentro de ficar sempre a criança monitorada. E outro fator de acidente muito grave, que quando chega no pronto-socorro a gente pega crianças queimadas, é o fogão. E a criança ela deve não ter acesso ao fogão. Como que a gente previne isso? A gente tem que monitorar a criança pequena. Evitar quando for cozinhar alguma coisa quente, logo na primeira boca do fogão. Usar a boca mais distante, né? Não deixar o cabo. Não deixar o cabo, e deixar sempre uma cadeira longe, uma coisa que dificulte o acesso à criança a esse fogão. E eu volto a dizer, e a criança constantemente monitorada como adulto, né? Ou pela empregada, que isso é risco. Acontece alguns problemas sérios de queimaduras de primeiro e segundo grau, principalmente na face, que causa um transtorno sério futuro para essa criança. Se você fala em monitorar a criança, porque tem vezes que a pessoa não tem como, tem que cuidar de outros, tem mais filhos, e a gente vê, isso é comum você ver no exterior, os pais saem com as crianças no shopping como se fosse com uma coleirinha de cachorro. A primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, nossa, que absurdo, parece um cachorro, mas pelo menos não perde o filho, né? E de repente, se a criança está sapecando demais, você não tem condições, né? Pelo menos por alguns instantes, você tem que ir até lá atender a porta. É preferível você amarrar a criança em alguma coisa para não deixar ela fuçar na cozinha se tiver alguma coisa de perigo, a pessoa está sozinha, amarrar, tem até uma... não é uma coleira, né? Ou levar a criança consigo. Ou levar a criança consigo, do que deixar ela sozinha. Vai atender a porta, vai ter que receber alguma coisa do carteiro lá, deixa a criança sozinha alguns segundos. Normalmente, em ortopedia, os acidentes acontecem em questão de segundos, demora um ano para consertar. Em pediatria, talvez um acidente com criança pode deixar sequelas irreversíveis, né? Sem contar a parte elétrica também, isso. Né? As tomadas, né? As tomadas de eletricidade numa casa, às vezes não dá para, na instalação elétrica, você colocar uma tomada no alto, né? Então, se essa tomada estiver no baixo, ela tem que sempre estar com proteção. Aqueles protetores. Eu já vi um caso de uma criança engateando com uns 10 meses, né? Com a bochecha molhada,
ela encostou a bochecha ali, teve um choque elétrico, uma parada cardíaca. Nossa, e além de deve queima o a lábio. parada cardíaca no lar, ela não é atendida por um profissional experiente e às vezes a criança evolui para óbito. O que fazer se tiver uma parada cardíaca, a criança ali por um choque elétrico? E a criança põe mesmo, né? Põe o dedo no buraco, é curiosa, né? As manobras de ressuscitação que a gente conhece, realmente, que é a respiração boca a boca, massagem cardíaca externa e chamar um profissional médico, né, para levar essa criança rapidamente para o hospital. O quanto antes. O quanto antes. O quanto antes. E na escada? A pessoa que mora em sobrado tem algum cuidado para ter? É outro cuidado importante. Se deixar uma criança solta dentro de casa, ela engatinha numa escada e pode ter acidentes, né, que vão causar traumas, desde fratura até traumas cranianos. Então a gente sempre deixa a escada protegida por uma grade, né? E a criança constantemente monitorada. E a criança engateando ou subindo uma escada grande, se descuidar alguns segundos ela cai e pode ter fraturas e traumas cranianos e até o mais grave. Quer dizer, que se a criança então, se ela circula no andar térreo da casa e também no primeiro andar, a grade tem que estar nos dois, né? Tem que estar embaixo e em cima. Tem que estar embaixo e em cima, porque senão tem que ela ser sobe. Duas grades na realidade. Duas grades. Na escada, né? Duas grades. Duas grades para não evitar a queda, como vocês estão vendo aí na fotografia, a criança subindo uma escada livremente, né? Sem grade. Então, nesse caso, deveria ter uma grade embaixo e depois, lá em cima, você vê, a criança quer descer, mas tem a grade segurando nessa segunda foto que vocês estão vendo aí, né? E outra coisa que eu vejo assim, acidentes que eu vejo que acontecem, por exemplo, é muito comum a pessoa estar com a casa em reforma, está lá na lavanderia e não prende o tanque, deixa o tanque em cima de 2 blocos de construção e tal. Como abordar, né? Acaba caindo. Isso é provoca um trauma abdominal fechado, que é a síndrome do tanque, que é uma lesão de Existe uma síndrome, né? Síndrome do tanque. Como é que é o quadro da síndrome? Essa síndrome do tanque, a criança ela se debruça sobre o tanque quando não é preso, hoje em dia as casas são mais modernas, os tanques são presos, né? Se o tanque estiver solto, realmente antigamente usava-se isso, esse tanque cai sobre o abdômen e causa uma lesão na primeira porção do duodeno. É uma lesão que a criança evolui com abdômen agudo e começa com dor, e tem que levar no pronto-socorro. Você faz a propedêutica de exame físico, raio-x, você vai ver pneu peritônio e tem que intervir nessa criança. Pneu peritônio, ou seja, presença de ar na barriga onde não deveria estar. Por quê? Por ruptura da alça. Da alça e o alça intestinal. E contamina tudo, então. Contamina tudo. Quer dizer, e ainda vai para a cirurgia, uma cirurgia de urgência e cirurgia que tem de risco. alto risco. Que é uma cirurgia potencialmente contaminada. Muito já contaminada, né? No quintal, quem tem quintal, tem alguma recomendação que você dá? Alguns cuidados que tem que ter no quintal? O quintal, quem mora em casa, né? A gente tem que tomar cuidado sempre. As casas hoje em dia, a gente quer dar o lazer para nossos filhos e a gente costuma ter as piscinas, né? Então a piscina, ela é perigosa porque uma criança pequena, se ela não ficar vigiada, se ela não tiver uma prevenção usando boias e se não tiver uma grade, ela cai na piscina e ela pode evoluir para um afogamento. E o afogamento é grave porque é sempre uma pessoa leiga, o pai, a mãe, que não tem o hábito de estar perto para fazer uma manobra de ressuscitação respiratória, de reanimação, e a criança pode evoluir para óbito. Outra coisa também está nos jardins das casas, a gente vê também as plantas venenosas, né? As mais comuns que o povo conhece aí é Comigo Ninguém Pode, alguns cogumelos, né? E a criança, como ela põe tudo na boca, né? Então, se descuidar, ela põe essas plantas venenosas, ela está ingerindo veneno. E o veneno dá complicações sérias. Tem que estar atento ao que tem de planta na casa. Na né? casa. Você sabe que você está contando isso de afogamento. A gente nunca acha que isso possa acontecer conosco, mas agora foi no ano passado, dia 22 de dezembro, uma criança foi socorrida por um colega nosso, o Renato Lotufo, que já esteve aqui no Medicina de Ponta, ele que é fisiologista do Corinthians, especialista em medicina esportiva. Ele salvou a vida de uma criança, estava numa festa e todo mundo lá na festa de Natal, 22 de dezembro e uma criança de 3 anos, de repente quando olharam para a piscina a criança estava roxa, boiando, e se não tivesse ele lá,
um médico para socorrer. O Renato Lottuf salvou a vida dessa criança fazendo as manobras que se tem que fazer, que normalmente e infelizmente é somente o médico que tem esse conhecimento. Até vou aproveitar aqui uma cancha que tem um posto de saúde na Rua Humaitá, que recebeu o nome do meu pai, já se chama Unidade Básica de Saúde Dr. João Azevedo Lage, e nós estamos preparando um projeto, né? E se possível utilizar os recursos da Lei Marcos Mendonça, e nós vamos fazer cursos de primeiros socorros de atendimento à população. Quer dizer, é um curso que será ministrado nos fins de semana, juntamente com a escola ao lado, o EMEI Ângelo Martino, que seria aberto a toda a população. Em breve vocês vão ficar sabendo disso. E a pessoa vai receber um livro e vai ter treinamento de boneco, como se portar no primeiro socorro, porque justamente numa situação dessa de afogamento, se não tivesse um médico ali, essa criança tinha morrido. Porque as pessoas, a população em geral não sabe prestar um primeiro atendimento, né? A gente tem que prevenir o acidente, porque tratar ele é complicado. Tratar ele é complicado se não for por um profissional habilitado. Outra coisa que a gente nota também nos apartamentos, as sacadas, né? A gente tem que proteger as sacadas com essas grades também, no mesmo jeito das escadas, porque a criança sobe numa sacada e pode tem que ter cerca. cerca. Com certeza, isso daí... Senão provoca acidentes sérios. Com certeza. Continuando, alguns cuidados, acidentes que podem ser causados pelo seu descuido. Queimadura no sol, o que pode acontecer com a criança? Primeiramente, a gente aconselha aos pais, né, o horário de exposição ao sol. Então, quando for levar uma criança a uma praia, a uma piscina, ou ela for tomar sol, essa exposição ao sol tem que ser até às 10 horas da manhã ou após as 16 horas. Porque nesse horário, os raios de sol não são tão agressivos à pele. Então, o primeiro cuidado é esse, o horário, até às 10 horas e após as 16 horas. Mas, poxa, eu vou para a praia e aí como é que faz? Ao meio-dia? Criança, até para adulto mesmo, com pele clara mesmo, a gente tem incidência de câncer de pele. Então, se eu for para a praia e quiser se arriscar, a gente tem que usar um protetor de solar aí, número 60, 40, 30 para frente. De 30 para cima. De 30 para cima. Boné, agora, né? Boné. Agora, a criança pequena, de 6 meses a 1 ano aí, o horário não pode. Se o pai for ficar, tem que mandar a mãe voltar para casa com a criança. E tem algum problema? É tóxico, de certo modo, você passar protetor solar numa criança de 4, 5 meses? Não, não é tóxico, não. Tem protetores medicinais aí que vendem nas drogarias, sempre orientada pelo seu pediatra, né? Perfeito. Que não tem problema. Porque a criança se lambe muito também, né? Mas não tem problema. Ainda bem, né? Só faltava ter, né? Uma coisa que sempre vende longe em qualquer dos lugar. olhos, né? Longe dos olhos. Mucosas, tudo. E uma vez, se aconteceu a queimadura, né? Que se a queimadura tem primeiro, segundo e terceiro grau. Isso. A queimadura solar, ela não chega no terceiro grau, ela vai no primeiro e no segundo grau, né? Queimadura solar. Tá voltando dentro de casa, uma queimadura elétrica, com álcool, uma queimadura no fogão. Água quente, cai água fervendo. Lá tá fazendo macarrão, tombou para lá. O que fazer? A criança caiu água quente em Normalmente cima. as tias, as avós, coloca pasta de dente, coloca aquele pó de café, nada disso. Isso só contamina e atrapalha o médico que vai examinar. É lavar com água fria e pôr uma toalha com água fria em cima da queimadura e levar para o médico. Tem que pôr a toalha? Tem que pôr a toalha. Por que a toalha? Para proteger a criança de alguns barros. Aquilo dói, né? Aquilo dói. Então sempre lavar com água fria. Mais para um conforto, essa toalha com água fria. Primeiro e segundo grau, lavar com água fria e levar num pronto-socorro, levar no pediatra de confiança para poder orientar se vai fazer algum procedimento. Pode dar um analgésico até chegar no pronto-socorro pode dar uma dipirona? Pode, um Tilenol, uma dipirona, são medicamentos que a gente usa nessa fase. Já dá de cara e leva. Medicamentos mais fortes só no pronto-socorro. Perfeito. Em caso de queimadura mais forte, terceiro grau, a gente tem que usar derivado morfina, da morfina e outros aí. Porque não dá, né? Nós que moramos num país tropical, uma coisa muito frequente é desidratação, né? Isso. Como prevenir a desidratação e como suspeitar se a criança está desidratada? Isso. No clima quente, a gente quando está cuidando de uma criança, normalmente o pai e a mãe usam alguns alimentos onde estão e às vezes a gente não sabe a procedência desse alimento. Então esse alimento pode estar um pouco deteriorado, pode estar estragado e causar um quadro de diarreia e vômito.
um quadro de diarreia e vômito, ela pode evoluir para uma desidratação. A criança perde líquido. Por um problema, quer dizer, ela comeu alguma coisa que contaminada não com bactéria, com bactéria, o intestino não e o absorve. organismo, numa resposta natural, ele quer expulsar aquela toxina. Então ele começa um quadro diarreico, com as fezes bastante líquidas, amolecidas, e um quadro de vômito. Esse quadro de vômito e diarreia faz com que a criança perda líquido. Então ela vai evoluir para um quadro de desidratação. Como que é? A gente vê a criança com o olho fundo, com a boca seca, a urina diminui, a pele fica murchinha. Aí tem que levar para o médico. E ela fica meio sonolenta, dependendo do grau de desidratação. E no médico, e a gente chegando no médico, a gente vai classificar essa desidratação em primeiro, segundo, terceiro grau e vai tomar as condutas. Primeiro grau, a terapia só de soro oral. Uma maneira fácil de fazer, o soro caseiro. O soro caseiro é fácil de fazer. O soro caseiro, para ter uma ideia prática, é um copo de água filtrada e fervida, um copo americano, 2 colherzinhas de chá de açúcar e uma pitada de sal. Esse é o soro caseiro. Isso hidrata. Isso já pode ir dando a caminho do hospital. Pode ir não no tem caminho do problema. hospital. Olha lá, de 15 um copo de água, 2 colheres de café? De chá de açúcar e uma pitada de sal. Isso é o soro caseiro. Existem e soros vai dando também, devagarzinho. Devagarzinho, de 20 em 20 minutos, em pouca quantidade, toda hora. E também tem soros preparados, já pronto nas farmácias. Sim, mas enquanto não chega o soro caseiro. Tá, agora você falou em diarreia, quer dizer, comer um alimento contaminado, deu diarreia, não se deve tomar um remédio para parar a diarreia? Não, nessa fase não. Fase não, porque você pode causar uma intoxicação. A criança ela tem uma toxina, então é contraindicado nessa fase que você pode causar um quadro de choque, um quadro de sepsis, até pela toxina dessa bactéria estragada. Quer dizer, a diarreia é uma coisa benigna, quer dizer, deixa ela está expulsando... Está expulsando alguma coisa que não está sendo bom para a criança. Isso eu acho que vale para adulto também, né? Vale para adulto também. A diarreia... Se ela existe é porque ela tem que existir. A gente tem que evitar, a gente tem que trabalhar na diferença. Se perde líquido, a gente repõe o líquido. É assim que trata a diarreia. E uma coisa... E com a dieta alimentar também, né? Dieta alimentar que prenda. Certo. Uma dieta constipante. O que seria uma dieta constipante? Dieta constipante para uma criança seria maçã, um purê de batata, um biscoito de água e sal, uma limonada, uma sopinha de legumes leve. Não vai dar nessa ocasião chocolate, feijão, essas coisas que vai piorar a diarreia. Perfeito. Uma coisa que você é um expert, vamos dizer, que você vê as histórias mais incríveis possível é ingestão de corpo estranho, né? Isso. O que criança conta alguns casos. A criança no desenvolvimento dela, ela passa pela fase oral, desenvolvimento, então a criança ela tem muita sensibilidade pela boca. Então tudo que ela vê ao seu alcance, ela põe na boca. Desde um comprimido, um grão de feijão, ou um medicamento, ou uma bala, ou uma moeda. As moedas são muito comuns também. E as moedas vão ou para o trato digestivo, que é mais fácil, né? Se a moeda for pequena, tem que ser monitorada. Essa moeda ela costuma ser eliminada. Não se faz nada, só compõe. Dependendo dessa moeda fixa, se ela tem um stop, se ela tem uma parada no trato digestivo, você tem que ir para o hospital, realizar uma endoscopia digestiva e retirar essa moeda. Se for para a via aérea, para o lado da traqueia, aí é mais grave. A criança pode fazer um quadro de insuficiência respiratória aguda, ela pode evoluir com uma crise de asma, uma crise de bronquite, e nesse caso é obrigatório você fazer a broncoscopia, que é uma endoscopia da via aérea. E você vai lá e retira o corpo estranho com uma pinça. Olha aí, lembrando, você que tem criança pequena, né? A moeda também é perigosa, quer dizer, mesmo o dinheiro largado nas gavetas, tudo ou em cima da mesa, essa moeda pode ser um verdadeiro perigo. E sem contar outras coisas, né? Pontiagudas, uma tampa de uma caneta Bic, por exemplo, pode uma taxinha. Aí é pior ainda. Eu já tive um caso pessoal que uma criança engoliu um brinco da mãe. A mãe deixou o brinco perto do alcance. Tudo que é pequenininho, porque não é à toa que os brinquedos que vêm assim, até crianças de 2 anos, acima de 2 anos, porque esse brinquedo contém partes pequenas que podem ser engolidas, né? Outra coisa também, que sufocamento, né? Que fala com saco plástico. Isso perigo de vida, né? Tem que deixar sempre longe das crianças e a criança tem que ficar sempre monitorada por um adulto.
Tá. Criança em casa significa vigilância. Agora, saco plástico, veja só, quem tem irmão maior, né, a criança acaba de nascer, gera uma situação interessante que, antes de a gente começar a gravar o programa aqui, o Benjamin me contou um caso que realmente eu nunca tinha ouvido falar. Queria que você contasse o que acontece com o nenê quando vem ao lar, o que acontece com o irmãozinho mais velho. Não em todas as famílias, mas existem famílias que isso acontece. Normalmente o irmão mais velho, ele é o centro das atenções. Quando nasce um irmão mais novo, um bebezinho pequeno, ele se sente como que o território dele foi envolvido, ele não é mais o centro das atenções. Então ele tem um ciúme do irmão. Então ele pode ir no berço, pegar um travesseiro e sufocar o irmão. Talco, às vezes tem mães, tem pais que usam talco para fazer a higiene das partes íntimas e deixa o talco perto, aí a criança maior pega o talco e joga no irmão e pode causar um quadro de asfixia aguda. Isso na boca, foi isso que você atendeu, na boca, né? nas vias aéreas. O irmãozinho entupiu o outro irmão com talco. Isso, né? Aconteceu com Isso aconteceu comigo. Não E... foi uma vez só, não. Já atendeu vários. É uma coisa. E uma coisa assim que eu lembro agora de crianças maiores, né? O pessoal que gosta de empinar pipa. Isso. A pipa, conta aí pra nós, que a pipa pode ser um perigo, né? A pipa é um perigo porque às vezes a criança ela quer empinar a pipa de uma altura que não é a altura adequada. Aí ela pode cair de um lugar alto. Esse é o primeiro cuidado. Outro cuidado é a parte elétrica, né? A fiação. Se encosta no fio, ela faz um terra ali exatamente no fio e leva um choque violento que pode evoluir desde uma queimadura grave até uma parada cardíaca. Até parada cardíaca. E uma coisa muito frequente, a criança ela tá animada ali, empinando a pipa, ela vai, ela quer que ela vai indo, de repente cai da laje. Está em cima da laje, cai mesmo. Queda da altura que eu falei. Queda da altura. Subir em árvore. Criança adora uma árvore, quem não subiu em árvore, todo mundo já subiu, mas tomar cuidado, tem que... Também não vai deixar de subir, pode subir, mas tem que ficar em cima, né? Sempre com monitoração. Com monitoração. Não dá trabalho para os ortopedistas aí depois. É verdade, você insiste nisso. Um outro acidente que acontece com criança pequena, isso dentro da área de ortopedia, a gente vê direto para ela. Não é bem um acidente, né? Mas é uma luxação da cabeça do rádio, né? Aqui no cotovelo você tem dois ossos, o rádio e a una. E a criança pequena, com 2, 3 anos de idade, o pai vai atravessar a rua, pega a criança e dependura ela e vai arrastando, aí faz uma luxação do osso, a criança fica com o braço caidinho assim e começa a chorar. Isso de pronação dolorosa. Pronação dolorosa, quer dizer, acaba levando para o pronto-socorro, então cuidado para não puxar o seu filho pelo braço, porque você pode deslocar essa articulação do cotovelo. Os pais têm maneira de ficar rodando as crianças também, rodar, aquilo... Dá a pronação dolorosa, a criança aí não consegue pegar mais nada, tem que levar no pronto-socorro. Geralmente é fácil mesmo, né? Só erguer a criança, você nunca deve erguer. Pelo braço, né? Você vai colocar no colo, tem que tomar cuidado. Não passar nervoso com a criança, por mais nervoso que a criança te dê, né? Existem umas coisas sérias aí que você atende, síndrome da criança espancada, mas aí já não é o assunto deste programa. E lembrando também o negócio do cinto de segurança. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia preconiza que todos no automóvel devem usar o cinto de segurança, tanto no banco da frente como no banco de trás. Crianças abaixo de 1,20 m só devem ir no banco de trás, não podem ir no banco da frente. E sempre com cinto de segurança. Se a criança é muito pequena, ela deve estar pelo menos numa cadeira apropriada para ter o cinto de segurança nela. E... enfim, essa história de que só usa cinto de segurança quem está na frente, está errado. Antes de encerrar o programa, eu queria só fazer uma lembrança, né? Que o primeiro sinal de proteção, de prevenção de acidentes infecciosos aí é o leite materno. A mãe tem que usar o leite materno e as imunizações, né? Colocar sempre a carteira de vacinação da criança em dia. Você prevenir as doenças através das vacinas, através do leite materno, que ele gera proteção contra algumas doenças. É um ato de amor e é um ato que protege, é um ato que salva. E até que idade é o mínimo assim que se preconiza de aleitamento materno? Apesar que toda mãe às vezes não consegue, a gente preconiza até os 6 meses. 6 meses é o ideal, 6 meses. Perfeito. Depois daí outras proteínas que a criança precisa, fora aquelas do leite materno. Agora, e ficar aí tomando esses suplementos alimentares, aí
essas vitaminas para a criança? O que você acha assim? Tem que passar sempre no pediatra, tem que ver a causa base, porque a criança não está ganhando peso, se ela tem algum problema de verme, se ela tem algum problema de anemia, aí você tem que tratar a causa raiz do problema, que é o verme. Não adianta você dar vitamina, que você alimenta o verme e a criança. A criança tem verme. Tá certo. Primeiramente isso. Essa foi boa, alimenta o verme e a criança. Muito bom. Bom, Benjamin, foi muito legal esse papo aqui. Espero que você, telespectador, tenha gostado. Lembre do que nós falamos aqui e transmita esses conhecimentos que você teve nesse programa para o próximo. Só assim você vai aprender e não vai esquecer. Não esqueça do site www.criançasegura.com.br, que é um site muito interessante. E quer falar conosco? Entre no site da Lynx, www.lynx.com.br. Até a semana que vem. Medicina de ponta.